Primeiramente, eu queria desejar a todos uma boa tarde e um bom feriado. Prazer, eu sou Léo Bezerra, sou filho do Bezerra da Silva. É uma honra para mim estar presente aqui junto com vocês. Na verdade, junto com os ícones que fizeram a obra e a história do meu pai. Na verdade, se Bezerra da Silva foi Bezerra da Silva, é porque, na verdade, ele cantou o que homens comuns, homens que andam de ônibus, que pintam parede, que são encanadores, que são serventes de obras, bombeiros, mas que são homens que, no nosso sofrimento, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa batalha, transformaram isso em poesia. E mais que isso, transformaram isso de uma forma em que a sociedade que não queria nos escutar, como pobre, preto e favelado, passaram a nos escutar, a nos admirar e a nos aplaudir. E um desses homens, hoje está sendo aqui homenageado, nosso querido Nilo Dias. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui. O Nilo, além de compositor do papai, é uma dessas pessoas que nós, que somos de comunidade carente, que viemos e convivemos dentro de todas essas ações que acontecem nas periferias e na Baixada Fluminense, esse cara aqui nos representa dando a voz que a gente não tem no jornal, na política, e caras como esse, como Pinga, Gil de Carvalho, Roxinho, né? Eu queria pedir essa rapaziada que ficasse de pé aí, Pinga, Naval, pô, tá aqui, pô, um mestre que falaram que estava morto, mas está vivo, meu irmão matou ele, mas está vivo. Isso aqui é o mestre, né? Como Gil de Carvalho. Naval, obrigado aí pelo apoio. Tem aqui o grupo novo que curte meu pai, obrigado. Então, na verdade, eu sou fruto desses caras. Se hoje eu estou aqui, eu, na verdade, sou mais um admirador e mais uma pessoa que está para agradecer a vocês. E o Nilo Dias, que foi o cara mais antigo que teve com meu pai, quando meu pai era um pintor de parede, não era ninguém, era só mais um batalhador, mais um nordestino, né, Nilo? Mas de muita guerra. De muita guerra. Guerreiro, bom. E se eu tô vivo aqui hoje, eu agradeço esse cara aqui, porque se ele não tivesse ajudado meu pai, que fez muita besteira, que fez muita parada errada, se não fosse esse cara aqui a ajudar meu pai, a contemporizar, falar pra ele, calma, Bezerra, vai pela direita, não vai pela esquerda, eu hoje não estaria vivo. Nilo, te agradeço pela minha vida e a vida dos meus filhos, muito obrigado. Obrigado também, meu. Que Deus te abençoe e 500 anos mais de vida. Vamos lá. Tudo de bom. E você me permite a honra de iniciar o sambinha aqui? Pode. A minha infância foi algo muito legal, muito engraçado. Eu me via como um carioca, um negro, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, que olhava pela janela e, ao mesmo tempo que eu via os meus amigos, eu via a criminalidade, né? Eu via a boca de fumo, eu via a morte. E via também a alegria, via também uma felicidade incomparável, né? Que mesmo no meio daquele cenário, onde a grande maioria se parecia comigo, ainda existia muito amor e muito sorriso. E dentro desse cenário, de repente, eu vou crescendo e a figura do meu pai ela é ausente na minha vida, né? Eu não vejo meu pai nos meus aniversários, não vejo meu pai no meu dia a dia, e não vejo meu pai nas minhas fotos, né? Na verdade, o meu pai era aquilo que me falavam. Eu não via o meu pai. E quando eu me lembro de começar a ter contato com meu pai, diário não, assim, contato com ele pessoalmente, era uma questão muito longe,
e ao mesmo tempo, por ser meu pai, muito intimista. Porque eu ouvia muito falar de uma figura que muita gente amava, muita gente gostava, e eu não sabia quem era. Muitas pessoas falavam dele com tanto amor, com tanta propriedade, que me trazia a imagem de uma pessoa que eu mesmo não conhecia. Muito doido você estar dentro desse ambiente de caos, de problemática social, com dificuldades, né? Porque eu não só parecia, eu era um daqueles meninos negros pobres de uma favela carioca. E aí de repente eu ligava a televisão e meu pai estava no Chacrinha, sabe? Meu pai era um cara famoso. E eu já estou lá com meus 6, 7 anos. E era muito difícil, né? E uma das coisas que levam o homem ao desespero, à marginalidade, é justamente as suas problemáticas profissionais e também pessoais, né? As revoltas com as coisas que acontecem. E esse, para mim, eu confesso que foi um ambiente muito conflitante. Como diz o Mano Brown, e eu concordo, tá vivo já era um prêmio, era tudo muito difícil. E aí você vê aqueles meninos terem acesso a coisas que você só via na televisão. O impacto parecia dobrado, porque eu era pobre como eles, eu tinha dificuldades que todos eles tinham, os mesmos anseios. Eu via aqueles amigos que iam para o tráfico obterem tudo aquilo que a gente minimamente desejava, que pra gente era o mundo. Só que eu ligava a televisão, eles ligavam a televisão e curtiam. Eu ligava a televisão e ficava vendo meu pai, famoso, com dinheiro, e não entendendo essa relação toda que eu vivia. Que era muito louco. Eu pegava um ônibus, atravessava a cidade e eu era filho do Bezerra da Silva. Era a Zona Sul, era um outro patamar, outros amigos, outras influências, eram pessoas famosas, políticos. E eu pegava o ônibus de volta, eu era só mais um pretinho, neguinho da favela. Era muito revoltante dentro da minha cabeça. Foi muito difícil lidar com isso. Pois é, eu me chamo Nilo Dias, pseudônimo Nilo Dias. Nasci no Rio Comprido, 27 de dezembro de 36. Eu, quando conheci o Bezerra, foi lá justamente, lá na Praça Desidério Correia. Mas a gente se conhecia ou na hora do almoço, às 11 horas, ou depois das 4, quando ele largava. E a gente ia lá no botequim do Antônio, tomar um goró e tal, e conversar. Aí eu conheci ele lá, conversando com ele, papai, ele estava me dizendo que tinha chegado de Pernambuco, Becos e tal, e que estava lá trabalhando nessa obra de servente. Aí eu falei com ele, eu trabalho por minha conta, você tem carteira assinada, é diferente. Aí então a gente vai se encontrar 11 horas, ou então 4 horas, quando tu largar eu estou aqui tomando um goró, a gente se encontra para tomar um goró e conversar mais sobre você e sobre o que você está achando do Rio de Janeiro, né? Você agora é um cidadão carioca, está conversando com outro carioca, sou eu, entendeu? Aqui, meu filho, você era do norte, nordeste, aqui não, aqui é carioca, aqui é Ipanema, aqui é Cantagalo, aqui é terra de malandro. Eita, malandro é malandro mesmo. E nesta vida você tem que ser malandro, senão não vai. Que apareceu nos anos 70, é a minha narrativa nos 70, com a cara dos anos 90. É verdade. Não dá credibilidade, entendeu? Vamos ver. Roberto Ribeiro. Portanto, são os compositores, depois os cantores. Jane do Block. Olha o Chihuahua, olha o Chihuahua. Caramba. Olha o neguinho, novinho, cara. Olha, eu acho que o Bezerra é um capítulo muito importante, né? Porque as histórias se dividem em capítulos, né? Qualquer história que seja. E tem capítulos que são irrelevantes, tem capítulos que são curtos, tem capítulos que são longos. O Bezerra é um longo capítulo na história do samba, porque ele personifica um personagem carioca, que é o malandro. E através desse olhar do malandro, que é o contrário do que muita gente pensa, não é o malandro marginal, é uma coisa, malandro. O Bezerra não era marginal, o Bezerra era um malandro. A percepção da vida que ele tinha, era o seu comportamento
nas suas expectativas mesmo, né? Ele sempre driblou. Ele foi uma pessoa que nasceu para dar errado e deu certo. Então ele driblou, essa é a grande malandragem do Bezerra, ele driblou o que seria o destino dele. Aí eu perguntei para ele, tu mora onde? Eu moro aqui mesmo, eu moro aqui na obra. Ele dormia na obra, no alojamento da obra. Então, e quais são os dias de folga? Aí eu, sábado, depois de meio-dia, e domingo, que é o domingo todo. Então a gente vai se encontrar para a gente tirar uma onda lá na Praça General Osório, já ouviu falar? Não, então, a gente vai tomar umas cachaças lá e vou te apresentar uma rapaziada lá do Morro, do Cantagalo e do Pavão e Pavãozinho. É a minha rapaziada que eu paro lá e eu vou te apresentar isso para você já ir formando um elo de amizade. Tá legal, valeu. Aí quando chegou no sábado, de tarde, eu levei ele para lá. Tomamos uns goró e tal, apresentei a rapaziada que estava presente. Aí, depois ele subiu o morro. No sábado ele subiu e voltou comigo. Mas no domingo, quando ele subiu, não voltou mais. Passou a morar. Morava na casa de uma mulher, morava na casa de um amigo. Ia rodando na rua. E com essa brincadeira ele ficou 20 anos lá em cima. Sem ter um barraco para morar. Entendeu? Mas graças a Deus formou uma amizade sólida e muito boa. Todo mundo gosta dele. Mesmo depois de ele morto, todo mundo ainda gosta dele. Mas ele era operário nessa época, né? Pintava parede, essas coisas assim. Mas ele já vinha, pelo que eu sei, de uma atividade artística lá em Pernambuco, na área do coco, né? Então, quando eu conheci ele, chegou com o primeiro disco, mas era um disco de coco. E foi ele quem primeiro gravou o Dicró, né? A primeira música do Dicró gravada foi ele que gravou. Porque, pelo que eu entendi, ele fez um vestibular de samba no Cantagalo. Ele era de coco. O coco e o samba são parecidos. O tempo rítmico para é o mesmo, é o tum, tum, tum. O que muda são as síncopes. Mas aí esse, que eu acho que foi o vestibular dele lá no Cantagalo, que o Doca, da música Pistão de Gafieira, trabalhava em editora de música. Então o Doca ele era um cara do ambiente de samba. Inclusive, a banda de Ipanema, o embrião da banda de Ipanema era esse grupo, que descia do Cantagalo e fazia um samba ali na Praça General Osório. Então aí ele começou assim a entrar na área de samba. Como ele era percussionista, né, ele já tinha naturalmente um dom de percussão muito expressivo. Então ele foi se adaptando àquilo. O que eu entendi foi isso. Como o senhor vê o Bezerra da Silva, mesmo nunca tendo se candidatado, mesmo nunca tendo sido cabo eleitoral de ninguém, mas como a obra dele conseguiu ser tão atual até dentro do cenário político? Isso depois não contra o Bezerra. Pô, o cara não tem imaginação, não fala disso. Então isso depois contra o Brasil. Quer dizer, o Brasil que ele conheceu foi o Brasil que está aí, né? Todos os dias, né? A classe política é a mesma, os malandros marginais estão aí. De certa maneira, até diria que ele antecipou essa visão, né? Porque o que a gente vê, não só agora com o Lava Jato, mas a história política do Brasil é feita de malandros marginais, os caras que passam a perna uns dos outros e todos contra a gente. Então, essa visão do Bezerra é uma visão muito especial, porque ele soube detectar esse tipo de comportamento, esse tipo de enganação ao povo brasileiro, ele soube detectar e soube dizer isso em verso e prosa e canto. Então, eu acho que ele deu uma contribuição que, se você fizer hoje, para situar, né? Se você fizer hoje uma analogia entre algumas composições do Bezerra, que fizeram muito sucesso no seu lançamento, Fita e todos atrás, e observar o panorama político atual, você vê que ele tem uma certa premonição, né? Ele não era cigana, mas acertou em cheio. Meu pai foi uma referência
de brasileiro, né? Porque ao mesmo tempo que eu também muitas vezes pensei em me revoltar e ir pra marginalidade, caramba, eu vi meu pai cantando, pô. Se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo. Então meu pai também era uma grande fonte de inspiração, de pensamento, autorreverso. Pera aí, porra, meu pai é malandro, mas o papo que ele tá dando é coerente, era correto. Eu não podia deixar a sociedade me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo, como eu vi assassinato da minha janela. E meu amigo morrer com outro amigo matando ele. Meu pai não virou bandido, pô. Quer mais referência? Quando ele foi começar a trabalhar comigo, a gente se desenvolvia também dentro da obra, entendeu? Trabalhando. Vocês cantavam? A gente cantava, tô com essa primeira aqui. E ele era bom. Tô com essa primeira aqui, vamos acertar. Aí acertava, gravamos com o Lilico, uma música que a gente acertou dentro da obra. Entendeu? Gravar uma música dentro da obra? Nós completamos essa música dentro da obra. Entendeu? A viola do Zé só faz dão. A gente completamos dentro da obra. Aí ele já estava trabalhando de percussionista em algumas gravações. Aí foi gravar o disco o LP do Lilico. Aí tinha uma música que o Lilico não gostou, não rendeu para ele botar no disco. Aí ele perguntou para ele, pô, Bezerra, tu não tem uma música para... Eu vou tirar essa, tu não tem uma música para botar no lugar dessa aqui, não? Aí foi quando ele cantou a viola do Zé para ele. A viola do Zé só faz dão. A viola do Zé só faz dão. E aí ele foi estudar até com o professor Joaquim Negri, que era um maestro que tinha uma escola de música no Meia, que formava os músicos do Teatro Municipal. E ele foi estudar lá com o professor Joaquim Negri. E aí ele começou a ganhar um status até acima dos outros, porque ele passou a ser um músico que lia a percussão. A maioria era intuitivo. Então ele procurou esta altura. Ele teve essa preocupação. Como ele frequentava o estúdio, nos discos do Nosso Samba, da Clara, que eu produzia, João Nogueira, Dona Ivone Lara, eu era o único cara de rádio que ele conhecia. Então ele só ia no meu programa. E eu dizia para ele assim, você está preparado para ser roubado pela CID? Tô. Eu dizia, tá nada, você não sabe o que você está falando. Porque ele não conhecia esse ambiente da gravadora. A CID é uma gravadora, é uma indústria, ele prensava disco. E adorava quando um artista que não tinha muita consciência estourava. Porque eles tinham uma prensa que controlavam a venda. Vendeu 100 mil. Quem tem na prensa sabe. O artista não tem esse controle. Aí chegava lá e dizia, não, vendeu 1.000. Tanto que quando ele foi lá receber o primeiro dinheiro, ele quis pegar os caras, porque o Bezerra era ruim na mão, ele era enjoado, né? E aí ele foi lá para a rádio e ele queria entrar no ar e esculhambar os caras. Aí eu falei, não, você não pode fazer mais isso, você tem um nome hoje, você se expõe muito. E ele nervoso, queria entrar no ar. E eu fui controlando, deixei ele entrar só os 5 últimos minutos, mas fui entrando por dentro da conversa dele para ele não se queimar. Ele estava muito tenso. E ele percebeu que tinha vendido muito. E o que eu dizia, você tem ideia quando você vai ser roubado? Ele dizia que sim, dizia, não, você não sabe. Bom, então, aí estourou com o Pega Eu Que Sou Ladrão. Não, teve um lance na Praça General Osório. Você se lembra daqueles barril de chope de 25 litros, mas que era daquela fibra, não era de alumínio, aquela fibra, parecia fibra de coco. Tinha do grande e tinha do pequeno. O menor era de 25. Aí eu cheguei na hora, ele estava com um barril daquele para jogar para dentro do botequim e quebrar o botequim do cara, porque o cara negou uma cachaça para ele. Eu falei, não vou vender cachaça para você, porque você não paga. Você é ruim de pagar. Eu cheguei na hora. Aí eu falei, ó, bota o barril aí, vamos tomar uma cachaça. Em vez de a gente tomar aqui, vamos lá no Raul é nosso amigo, vamos lá com o Raul, tá, tirei ele, ele jogou o barril para lá, foi embora. Mas se eu não chego, ele ia quebrar
o botequim do carro, porque ia jogar para dentro do botequim, porque ele era forte. Ele era forte. E o Bezerra tinha um negócio. As brigas que ele ganhou no Morro do Cantagalho, ele cansava. Ele ganhava no cansaço. Porque tinha uma disposição danada, o cara cansava. Quando o cara cansava, ele pegava e estourava o cara de porrada. E muitas coisas, né? Ele chegou lá dentro da Globo, vamos fazer lá um Fantástico. Aí o cara chegou e falou, olha, seu Bezerra, agora é a vez do senhor fazer uma maquiagem, porque o senhor está muito amarelo e o diretor mandou o senhor botar aí. O que você está dizendo? Você quer dizer que eu tenho que botar batom, passar rouge? Rapaz, sou rapaz, você é maluco? Chama lá teu diretor lá, aí já não queria mais fazer nem a gravação. Aí eu falei, não, deixa ele, os caras, tá tudo certo para fazer, não, deixa. Aí aceitava, mas ele não fazia. Pintava. Ele fala, pô, sabe que o neguinho da Beija-Flor passa batom no beijo? Eu digo, não sei disso. Passa, é safado. Tal. Eu digo, ele, não, mas se ia passar, não quis. Tá entendendo? Então ele era isso. Ele era positivo, ele era pela realidade, ele não tinha fantasia. Tinha que ser do jeito que ele achava que tinha que ser. E eu também concordava com ele, que tá certo. Entendeu? Ele era assim. E eu venho encontrando durante a minha vida, durante o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o quão parecido eu sou com meu pai. Quando eu quero uma coisa, quando eu determino que vou fazer, a inflexibilidade para alcançar o resultado. Meu pai era um cara inflexível quando ele acreditava em alguma coisa. O mundo podia cair, podia dizer que não, e ele porrava meio mundo, mesmo perdendo, mas no final, de um jeito ou de outro, acho que Deus, muitas das vezes, que eu acho que acontece na minha vida também, de ver com tanta pena que eu estou apanhando, acaba dando a vitória, né? Porque por várias vezes eu nessas dificuldades todas, eu ia ser hipócrita de dizer para você que eu não pensei em um dia em virar bandido, nas vezes que eu fiquei revoltado, eu não pensei em meter a mão numa pistola, de meter a mão num fuzil, de fumar um baseado, porque quando a gente está num ambiente de conflito, de desespero, a gente quer buscar aquilo que é mais próximo da gente para extravasar, né? E eu passei muitos conflitos, né? Porque eu era muito questionado também pelos meus amigos, eu tipo, pô, cara, tu é filho do Bezerra da Silva, pô, tu não tem nem um tênis de marca, pô, andava de que chute, irmão, pô, tu não tem nem uma bicicleta, pô, é teu pai mesmo. Aí entrava até uma outra questão de tipo, o cara é teu pai não, irmão. Mas na verdade isso tudo era uma guerra do meu pai com a minha mãe, que ele pressionava a minha mãe socioeconomicamente para que a minha mãe me entregasse, porque ele cuidava dos meus irmãos mais velhos e ele já era famoso, tinha grana, então ele apertou muito o pescoço da minha mãe e falava para minha mãe, me entrega o garoto para eu criar que ele vai ter tudo. E aí minha mãe falava, ele não é saco de roupa para eu te entregar, ele é meu filho. Aí meu pai falava, então já que ele é teu filho eu não vou te dar nada, e não dava. E eu vivia ali com a minha mãe. Então por causa desse desentendimento deles, eu sofri pra caramba. Eu sou aluno de escola municipal a vida inteira, sou aquele que comeu merenda, comeu aquela laranja cortada em 4, entendeu? Na hora do recreio. Mas por que tinha essa relação? Seu pai teve uma relação difícil com a tua mãe, de onde que vem a raiz desse problema? Eu só vim entender isso muitos anos depois. Porque imagina, né? Eles mesmos não se entenderam quase que a vida inteira. E eu nasci no meio desse desentendimento total. Então, pra mim, que era criança, era muito mais complicado. A minha mãe, o meu pai teve uma história muito trágica, né? De vida. O pai abandona, ele vem parar no Rio de Janeiro com uma extrema dificuldade e não é acolhido pelo pai, né? E ele toca a vida dele, passa por todos os reveses. Onde eu tenho o maior orgulho de ser filho do Bezerra da Silva como cidadão brasileiro, porque é um exemplo genuíno do cara que tomou porrada, do cara que sangrou, que foi no limite, depois do limite, e viveu e venceu o bom combate, com honestidade, com sagacidade, com malemolência, com a malandragem. O que é malandragem? A malandragem do saber viver as adversidades que deveriam levá-lo à lona e ainda assim ele conseguir dar um mortal para trás, 3 para frente,
e sair vitorioso. Eu tenho muito orgulho disso. E a outra parte dentro dessa questão, meu pai tinha aquela mentalidade que mulher minha não trabalha, né? Fica em casa. E a mentalidade da minha mãe era vanguardista. E foi um choque inevitável. Um belo dia, minha mãe, segundo ela, até por esse meu irmão que já é falecido, o Mo, ela vê o Mo muito triste por causa da mãe dele que não estava ali, e ela ali toma a decisão de ir embora e dizer que não dava mais. Imagina, meu pai chegou em casa, não encontrou minha mãe, nem eu, nem ninguém. E aí isso gerou uma revolta muito grande no meu pai, porque na verdade meu pai foi abandonado pela minha mãe. Minha mãe larga meu pai em Cascadura e vai morar novamente na Cidade de Deus. Meu pai já estava começando a fazer sucesso em 1980, né? Com o Pega Eu, que foi o primeiro grande sucesso do papai, depois de toda a trajetória dele. Fica aí nesse entreveiro, e aí eu cresço no meio dessa grande guerra, porque coisas verdadeiras dessa história são que eu pude presenciar. O meu pai era apaixonado pela minha mãe, mas o meu pai era muito boêmio. Meu pai era muito boêmio. Né? Meu pai era boemia. A minha mãe não sabia lidar com isso. E a minha mãe tomou uma atitude. Isso fez com que o conflito fosse muito grande. E eu cresci nesse ambiente muito conflituoso, onde todo mundo dizia que estava com a razão, onde o outro era sempre o errado, mas que na verdade eu que sempre perdi, eu sempre me senti prejudicado nessa história, né? E meu pai, ele nessa parte, ele falhou muito comigo, né? Porque, e aí meu entendimento como filho, porque eu sou pai hoje, eu posso falar isso com uma propriedade assim até bem bacana. Filho é filho, né? Independente da mãe do seu filho. Você vai carregar seu filho, você tem que ter uma relação pessoal com ele. Essa foi a grande falha do meu pai comigo, né? Que na verdade me deu poucos ensinamentos na vida, mas foram ensinamentos pontuais. Aí eu conheci a irmã no Morro. E do Morro foi morar com ela na Gávea. E da Gávea foi para Cascadura. Entendeu? E como é que era a relação? Era boa? Sabe como é que era? Bebia muito. E na época ele também bebia. E quando não quer, dois não brigam, mas quando não quer brigar, todos os dois brigam. É uma confusão. Entendeu? Mas mesmo assim conviveram bastante tempo. Né? Conviveram bastante tempo. Tiveram tempo para criar os filhos, né? Tiveram tempo para criar os filhos. E para mim ela sempre foi maravilhosa. Pô, mas foi adorável. Eu ia lá, eu estava sempre lá. Saía do trabalho, pegava um ônibus lá na cidade, saltava em Cascadura e ia lá para ver ela e tomar uns graus com ele. O diretor da Rádio Globo na época, meu diretor, Mário Luiz, aí me chama lá uma hora na sala dele e diz assim: Nelson, tal, a Som Livre está querendo contratar o sambista que vai estourar. E eu não sei quem é, você que trabalha com eles aí e tal, está diariamente com eles no estúdio, aqui na rádio. Existe esse sambista? Eu falei, existe. Eu falei, existe e ele é empregado da Som Livre. Mas eles não sabem? Eu falei, não, é que o João Araújo, o pai do Cazuza, que era o presidente da Som Livre, eu falei, o João Araújo vai tomar uísque em Nova York e não toma nem um cafezinho em Madureira, na Rua da Alfândega. Então ele não sabe de nada da rua. Aí eu falei pro diretor, eu falei, sai você também, passa naquele tempo as lojas tocavam muito disso na porta, passa nas portas, você vai ver, o Bezerra é a música dele que toca o dia inteiro, Pega Eu que sou ladrão. Daí uns 3, 4 dias ele me chamou, pô, disseram que você está enganado, que o Bezerra tá velho, que não sei o quê, que é a mentalidade antiga de gravadora, de garotão bonitinho, olho verde, de iê. Aí eu falei pelo Mário, samba não é assim não, o samba não é visto por esse lado não. Esse negócio de iê, música jovem. O público de samba, ele olha o talento da pessoa. Um mês, talvez, o chefe de venda da RCA Victor chamava-se Amauri. E eram os dois chefes, Amauri e Nilo Chagas Filho. O Nilo Chagas Filho era filho do Nilo Chagas, que era do Trio de Ouro, Dalva de Oliveira, Erivelto Martins e Nilo Chagas, uma família do Morro do Borel.
Aí chega lá uma Mauri, numa madrugada, disse, Padrãozão e tal. Tivemos uma reunião com o Manolo era o presidente da RCA Victor. E o Manolo mandou te perguntar o que você acha da gente contratar o Bezerra da Silva. Eu falei para ele, Mauri, você é chefe de venda, tu tá de pasta na mão e não importa de loja. Você não está vendo o Bezerra estourado nas lojas aí, na porta de loja? Não, estou vendo. Então, a cama está pronta. Ele só está precisando de uma gravadora grande. Porque lá na CID eles vão segurar ele ali para roubar ele muito e tal. E é até bom que vocês tiram ele de lá rápido. Tá aqui o endereço dele. Manda um boy pegar a assinatura dele antes que a Som Livre se arrependa. Você acredita que Bezerra da Silva seja o maior representante na cultura nacional da boa malandragem, da malandragem positiva? Bom, isso não é dúvida nenhuma. Ele é o intérprete disso. É o porta-voz dessa malandragem sadia, digamos, né? Agora, isso não impede que ele não reporte as mazelas, né? Também não vamos iludir e dizer que o Éden mora na favela. Não é isso. Né? A favela tem seus problemas, suas contradições, tem tudo. É uma micro-sociedade, né? É o que tem, digamos, no asfalto. Você no asfalto não tem só chamado gente de bem. Tem muito ladrão, muito assaltante, muito traficante, tem muito, tá? Que mora na Vila Solto. Como eu disse antes, o Bezerra flagrou essa realidade brasileira, né? Com humor, que é importante, né? Ele não é um ressentido. Você não vê, pelo menos nas letras que eu conheço do Bezerra, eu vou pretender dizer que eu conheço todas, mas eu conheço bastante. Uma é o suficiente para dizer que ele não era um ressentido. A observação dele é uma observação bem-humorada, sarcástica, não é? Ele brincava com a situação. Todo compositor que se dedica a flagrar aspectos da sua cidade, do seu bairro, de onde vive, ele relata isso com a linguagem crônica. Del Rano foi cronista, não é? Sem dúvida nenhuma. O Chico Argelão, ele tem vários sambas com crônicas, né? Na cidade, e você pode enumerar uma série de compositores que tem nas suas composições, nas suas músicas, tem esse viés de crônica. Ele está relatando um aspecto, seja lá qual for. Mas relatar um aspecto significa fazer crônica. Então, por isso, eles são cronistas contemporâneos, né? Eu disse, os caras que pegam, usam a cidade como sua inspiração. Aspecto da sua cidade como inspiração. E nesse aspecto, o Bezerra é o mais original de todos. Ele pegou exatamente o lado feio da cidade. E não glamorizou, ele contou. Ele era um pouco preocupado, aquilo que a gente poderia chamar de samba crônica. O que eu entendo da parte dele, vamos dizer assim, sem uma consciência político-econômica de escola, ele tinha uma percepção de crítica social, né, que viveu em morro, viveu em situação, veio de uma situação dele lá, de Pernambuco, e então ele via isso como uma defesa do lado pequeno, do lado humilde. Ao início ele gravou um samba falando nos morros, né? Aí eu tocava muito na madrugada, falando em todos os morros. E ele tinha a percepção da autenticidade do samba. Ele tinha uma boa visão de escolha do repertório. Porque tem gente que ouve uma opção de samba, mas não distingue muito bem. Distingue o óbvio. E o óbvio qualquer um distingue. Eu agradeço a Deus porque a visão que eu tenho de mundo hoje, ela muitas vezes não é coerente com a grande maioria das pessoas. Quando às vezes eu defendo um posicionamento político, uma visão social, uma visão de gestão. Pô, mas quem entender? Para entender para ver o mundo do jeito que eu vejo, tem que viver o que eu vivi, irmão. Entendeu? Quem entender meu pai, o cara que mata, o cara que assalta, o cara que rouba, o cara que aterroriza a sociedade, ele é bandido, ele é marginal. E o cara que faz isso em grande escala, e ainda no lugar onde ele domina, ele vende droga, ele é um traficante. E quando esse cara é preso, a sociedade comemora, pô.
Tem que comemorar. Afinal, prendemos um grande mal. Isso é literalmente, biograficamente correto. Politicamente, socialmente, culturalmente correto. E aí de repente vem um cara e canta: ah, meu bom juiz, não bata esse martelo e nem dê a sentença antes de ouvir o que o meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com um reinado diferente. Mas não se pode na vida, eu sei, ser um mito permanente. Meu bom doutor, o mundo é pobre e a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade em prol da comunidade, jamais será marginal, buscando um jeito de ajudar o pobre. Quem quiser provar que prove, pra mim isso é muito legal. Houve no Morro do Juramento, triste e chorando de dor, se o Senhor presenciasse, chorava também, doutor. O Escadinha era o Robin Hood da favela, irmão. Aquilo que o Estado não fazia e que centenas de milhares de pessoas morriam dentro da favela, o Escadinha fortalecia. O Escadinha era amado, irmão. O morro chorou quando o Escadinha rodou, pô. Aí tu vai falar pra aquela coroa que a filha drogada deixou ela sozinha com a neta, que ela não tinha leite pra dar, que ia morrer ela e a criança dentro de casa, que o traficante que foi lá que deu leite, que deu a fralda, que protegeu aquela senhora, que ele é mau, o Estado não ia lá não, irmão. E para muitos que compraram os discos do Bezerra, que cantavam a música do Bezerra, ele foi uma grande referência. Ele foi original. E foi o olhar negro, não foi o olhar de outro, né? E você pode ver um cara que vem e faz um repórter de longe, né? Ele não, ele era um repórter que estava dentro. Eu acho essa a grande diferença do Bezerra, né? A contribuição dele é uma contribuição não da análise, mas do objeto. Eu sempre digo que você precisa ver o ponto de vista, cinematograficamente. O ângulo das costas é uma coisa, o ângulo do chicote é outro. Né? A gente está muito acostumado a ver o ângulo do chicote. Quem que conta o ângulo do chicote? Aí conta tudo que já saiu na história do Brasil oficial. O que é o ângulo das costas? É aquilo que não se sabe porque ficou marginal. Embecado numa rica batina, na porta da igreja o vigário ficava, rezando bem alto a missa em latim, para não dar na pinta que ele transava. Todos que ali passavam se admiravam da sua oração, é que a reza do padre fazia milagre para quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre era um santo, de 6 da matina até o meio-dia, mas debaixo da sua batina, cheia de flagrante, só Deus que sabia. E o crucifixo que ele usava era um tremendo canudo de ouro, quem entendia o significado desembolsava o dinheiro do couro. Foi aí que pintou o X9, que era malandro e manjava latim, ligou a antena e pegou a mensagem, e foi traduzida e dizia assim: quem quiser cafungar ou dar dois, vai na sacristia com São Cristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com cruzeiro não tem transação. Olha aí, tá vendo aí, malandragem? Como é que isso aconteceu? O FBI grampeou o vigário vendendo bagulho na casa de Deus, aí sujou. Aí os caras lá achou que a gente estava faltando com respeito ao Vaticano. Mas o Bezerra tirou logo dele, assim, não, eu sou cantor, eu só cantei a música. Quem fez a música foi o Nilo e a Desonilton. Não, eles que são donos da música, tirou dele, botou a gente. Os caras falaram assim, ó, essa música de vocês não vai tocar em lugar nenhum mais. Nunca mais. Vocês faltar com respeito ao Vaticano, não sei o quê. Eu até acreditei que não fosse. Pô, sabe qual é um dos maiores sucessos que eu tenho em São Paulo? É essa música. Essa música, ela foi feita do jeito que eu cantei. Mas o Bezerra envenenou essa música. Chamou o padre de Padeco. Mexeu com os caras. A gente já estava mexendo. Mas do jeito que ele botou, ficou pior. Ficou um veneno. Eu ainda falei, pô, você tinha que dizer que a música era tua também? Porque você foi quem envenenou a música. Ah, não, você tinha que dizer.
Você não foi honesto. Você não foi homem. Você tinha que dizer, essa música aqui, os caras fizeram, mas tem muitas coisas que tá aqui que eu botei. Você não quis falar. Jogou tudo em cima da gente. Não, essa música quem fez foi o Nilo Dias e o Adeus Milton. Eu só tô cantando, eu sou cantor, não tem nada com música. Eu não faço música lá, pô. O cara dizia que não foi ruim. Deixou a gente dar rabona. Mas tá bom. Mas foi bom também, que a música deslanchou. E aí eu sei que um dia eu muito estressado, porque eu tinha que ficar indo ao tribunal de justiça toda vez por causa de dinheiro, de pensão. E eu lembro que na época o jornal O Povo era um jornal que você torcia ele assim, caía sangue, né? Só tragédia e tal. E a minha mãe, ela tinha um hábito muito bacana para me educar, para me manter longe da criminalidade. Toda vez que nós íamos ao tribunal, era no segundo andar, ali no campinho. A audiência da vara civil era no quarto andar. E ela sempre me levava no segundo andar antes de chegar no quarto, era o mesmo ritual. Eu passava lá, que era o andar da vara criminal. E ela me mostrava lá os bandidos algemados entrando para as audiências. Ela falava, viu meu filho, ó, se virar bandido, entrar para boca, fazer coisa errada, ó, é aqui que você vem parar. Era muito louco. Isso me manteve longe das drogas, longe da criminalidade também. Nesse dia do tribunal, eu já revoltado com essa questão toda que vivia dentro da minha cabeça, eu lembrei que no segundo andar ficavam os caras do crime, né? Subi com a minha mãe, ela fez aquele ritual, e eu vi uns jornalistas. O povo estava sempre lá, fotografando alguém que, fez alguma coisa ruim. E eu falei pra minha mãe que no banheiro, desci, fui pro segundo andar, chamei os jornalistas e falei assim, então, querem um furo de reportagem? Aí os caras me olharam assim e falaram, pô, beleza. Aí eu falei, ó, contei a história pra eles, caramba, vambora agora. Coitada da minha mãe. A minha mãe nem imaginava do que se tratava, mas eu já estava cansado, assim, muito cansado de vivenciar aquela guerra. Eu viro para a mamãe e falo, mãe, tem aquela foto aí minha e do eu, você e o papai quando era pequeno? Ela tem sim. Eu falei, então, mãe, vamos ali embaixo, que tem um pessoal ali do jornal que quer fazer uma matéria comigo do futebol. Aí minha mãe, aonde? Eu aqui no segundo andar. Eu falei, encontraram. Minha mãe caiu no conta e desceu. Aí minha mãe tirou foto comigo e tal, nós dois. Beleza, subi. Eu já tinha dado a reportagem, já tinha dado a matéria para os caras. Os caras pegaram o dado da minha mãe, meus nomes, subimos. Vamos para audiência, aquela mais um dia, negócio de majoração de pensão, aquela coisa. E eu lembro que essa audiência foi uma audiência que eu já estava com uns 13 para 14 anos. E foi a audiência que a juíza me perguntou com quem eu queria morar. E por essa pressão socioeconômica que eu vivia, era muito natural que eu fosse morar com meu pai. Meu irmão tinha acabado de ir para os Estados Unidos, meu pai ficava me ofertando isso, você vai morar nos Estados Unidos, você vai estudar música, você vai estudar no colégio particular. Ok, era tudo que eu queria, bacana, mas era tudo que eu queria também, cara, ver minha mãe bem, né? Então ali eu estava entre o meu sonho, a minha expectativa de vida, para me tirar de todo esse ambiente de revolta que eu vivia, mas também de honrar aquela mulher que sempre me honrou, né, bro? E eu lembro que a juíza me perguntou e eu nem pestanejei e falei, juíza, não é pergunta que se faça. Eu já moro com quem eu tenho que morar, eu moro com a minha mãe. De lá só saio para onde minha mãe for. Se minha mãe for, eu vou. Aquele momento ali pro meu pai foi, ele encarou aquilo como uma declaração de guerra, né? Ele entendeu aquela minha frase como agora eu sou seu inimigo declarado. E tipo assim, a gente ficou quase uns 2 anos sem se falar. E aí ele, quando sai do tribunal, eu lembro que ele bota o dedo na minha cara e fala, você continua sendo um otário. E aí eu virei, botei o dedo na cara dele e falei assim, vamos ver quem é o otário aqui, eu ou você? Aí ele, você me respeita, rapaz, tira o dedo da minha cara. Eu falei, por que você tá botando o dedo na minha cara? Aí, porque eu sou seu pai. Eu falei, não, você não é meu pai, você é o cara que me botou no mundo, é diferente. Se você bota o dedo na minha cara, eu boto o dedo na sua cara. Aí eu sei que no outro dia, sai estampado na capa do Povo,
rei da malandragem, passa a perna na justiça há 10 anos. Filho de Bezerra da Silva. Aí vem contando a história que eu digo que meu pai me lesou a vida inteira, que não pagava, eu tava lá no tribunal para rever a pensão, que eu morava na favela, que meu pai não me ajudava, o caraca, sei que. Aquilo deu foi um impacto negativo para a carreira do meu pai muito grande. Ele teve o número de vendas de disco do meu pai caiu naquele momento. Ele liga revoltado, desesperado para minha mãe assustada, porque na capa do jornal aparece eu, minha mãe com a foto na mão. Coitada da minha mãe, não sabia de nada, entrou de gaiato. E foi naquele momento ali que foi um momento meio que meu de liberdade do meio do conflito deles, né? Que minha mãe volta para casa desesperada. O que você fez? Eu falei, cara, me libertei de vocês. Tô fora. Falei duro com a minha mãe e falei duro com meu pai. Um garoto de 13, 14 anos ter uma fala tão dura naquele momento assustou muito meu pai, né? Porque a fala que eu fiz para ele foi uma fala muito direta, muito dura, porém com muita coerência, né? Quando eu falo para ele que ele para mim não era uma referência, existia uma grande diferença do cara que me colocou no mundo pro cara que deveria ser o meu pai, que ele era apenas esse cara, que ele não era referência nenhuma para mim. Isso assustou muito meu pai. E as atitudes que eu já tomava com 13, 14 anos, eu acho muito, né, que é o reflexo justamente dessa quantidade de emoções, sentimentos e problemáticas que eu tive que viver, que a partir do momento que elas não reverberaram para o lado da criminalidade, né, que era ali muito mais latente para mim dentro da favela, ela acabou me fazendo ser um cara que precisasse pensar talvez 4, 10, 40 vezes mais do que qualquer outra pessoa ali para me manter dentro da sobrevivência. Porque na favela você sobrevive. E aí a vivência com meu pai, ela nasce de um conflito muito grande. Mas os exemplos do meu pai na minha vida, e aí eu tive que aprender quando eu falo que eu pensava 40 vezes, eu pensava 20 vezes na minha vida e 20 vezes naquilo que era a fama, entendeu? E a minha história com a fama, que não era minha, era do meu pai, mas queria me ver irritado, queria me ver puto, era me chamar de bezerrinha. Porra, não faz isso não. Aí muita gente já tomou porrada por causa disso. Bezerrinha, a gente sabia que eu ficava puto, olha o bezerrinha ali. Os mais velhos falavam com carinho, eu ficava irritado, não podia fazer nada, mas que era da minha idade, meu topo pra baixo, falei, rapaz, meu nome é Leonardo. Não, tu é o bezerrinha. Aí ia no pé da orelha, porque eu queria ficar muito longe dessa imagem do meu pai, de qualquer coisa que fazia referência a ele. E aí eu fui crescendo e vi que a onda era maior do que eu. E aí, como eu falei, cara, vou ter que brigar com o meio mundo por causa de uma coisa boba, enfim. Adotei o Léo Bezerra mesmo, enfim. E como todo mundo me conhece, mas quando eu era criança, isso pra mim, até o nome, era pra mim muito duro. Parceiro, você tá, Bezerra, o Nilo já sabe que você teu pro Ibajé. Olha só, eu ainda não tive tempo de conversar com ele sobre isso, mas eu tô sentindo que ele tá assim meio diferente comigo, que ficou sabendo e tal. Aí eu fui lá falar com ele, não, rapaz, que é isso, nada disso. Eu acho o seguinte, cada um tem. Quando eu te conheci, tu era macumbeiro. Agora, se você entrou lá pro negócio do bispo, parceiro, foi vontade tua. Ele não foi lá, não tinha amor da sua e botou você lá. Então você foi porque você quis. E eu só vou se eu quiser. Agora eu sou o seguinte, eu sou católico, vou morrer católico, entendeu? Mas eu não fiquei aborrecido por você ter ido, não. Mas ele te falou a razão, por que ele virou? Ele falou que estava tendo uma desunião muito grande entre ele e a mulher, a Regina, porque ela foi primeiro, entendeu? E ele ficou em cima dele. E os filhos dele brigando com ela. Eu era o que mais brigava. Batia nela. Porque achava que ela forçou uma barra para tirar ele da dele para botar lá. Show para ele, se ele não cantasse,
as músicas do Evangelho, com aquelas músicas que ele fez sucesso, né? Que foi a vida dele. Se ela também ficou bem por causa daquela música, não foi por causa de evangélico, nada, ela não deixava de fazer. O Tuca arranjou 10 shows para ele, ela falou só, pode fazer os 10 shows. Mas tem uma coisa, para cantar a música só de Deus. Essas músicas que você canta aí, vou apertar, não vou acender agora, essas coisas não. Você não vai cantar mais. Pô, castrou o cara. Quem tirou o pé dele no chão, tentou tirar, foi aquela tal de Dona Joaquina. Tentou tirar. E ele já estava meio doente. Eu já sentia que ele não estava mais com aquela saúde que ele tinha, entendeu? Eu via ela falar certas coisas para ele que ele não aceitava. Se ele não tivesse doente, ele não aceitava. Mas... Tipo o quê? É? Tipo o quê? Ah, muita coisa que falava para ele assim, posso falar? Pode. Aí, seu filho da puta, tá na hora de você tomar um remédio. Pô, eu olhava para ele olhava para mim. Chegou o poder de fumar um cigarro, ele fumava Hollywood, eu fumava Hollywood. Chegou o poder de fumar um cigarro escondido dela. Escondido. E o que tá vendo, rapaz? Não, que o médico disse que eu não posso fumar, então não fuma, pô. Mas, pô, o médico disse ou é a tua mulher que tá dizendo isso? Foi ali que eu vi que ela tava travando ele, entendeu? Que ela não tava deixando ele andar. Eu achei que ele ficou mais doente por causa disso, cara, sabia? A última vez que eu vi no hospital, ela não queria deixar, não deixou o Bimbo entrar, não sei quem entrar, mas a minha ela deixou. Eu disse, qual é o quarto que ele tá? Ah, tá. Então, subi. Perguntei se podia subir, eu subi. Cheguei lá, vi ele, né? Mas ele já estava. Eu sei que quando eu fui lá, eu não fui nem no São João Batista, eu fui direto lá no. Eu não quis ir lá naquele teatro, não. Muito comédia aqui. Muito comédia, que eu sabia que era comédia. Entendeu? Eu sabia. Entendeu? Eu sabia. Velório? É, lá no velório do João Caetano. Tava lá uma porrada de safado de pilantra lá. Entendeu? Um monte de pilantra. Então eu não fui lá, preferi ir lá no enterro. Que pilantras? Ah, um monte deles. Se eu for falar, enumerar, pô, eu vou perder a conta. Mas o papel do meu pai nessa história toda, para mim, também foi muito importante. Não tem como eu tirar. Porque talvez muita parte dessa minha grande garra venha de nunca querer perder. De sempre dar uma porrada mais impactante para derrotar. E ter meu pai como referência de mostrar para ele que eu podia chegar lá sem ele. Então, a figura do meu pai também foi para mim muito importante, porque nas horas que eu bati o desespero de repente fazer uma parada errada para conseguir algo mais fácil, eu pensava, caraca, se eu fizer isso, pô, ele vai falar que pô, minha mãe foi porque eu estava com a minha mãe, porque eu estava na favela. Não. Então isso também eu devo ao meu pai. Esse momento de eu refletir, querer provar para ele que eu teria condições de vencer na vida. Eu conduzo a família Bezerra da Silva, né? Hoje eu sou responsável por tudo aquilo que Bezerra da Silva construiu. É até antagônico e assim, falar isso e lembrar de tudo que eu vivi com meu pai, né? E aí é o outro lado da história, que é o artista Bezerra da Silva e o ser humano Bezerra da Silva por si só. Que aí é onde muitas das vezes também, puta, me encheu de orgulho, me fez pular barreiras que talvez, se meu pai fosse só um pintor de parede, eu talvez não tivesse a referência e a garra para conseguir. Eu lembro que uma vez eu estava na faculdade, pintou um estágio em Angra dos Reis, num hotel muito famoso, muito bacana, que eu nem conhecia, no tal Hotel Porto Belo. Eu não tinha nem condições de ir, mas enfim. Uma ex-namorada minha falou, não, eu vou e tal, eu que resolvi me inscrever. E liguei, enchi o saco, entrei para fazer o teste. Só que é tudo mais difícil, né, cara? Essa minha ex-namorada, ela tinha grana, né, pá. Aí o teste dela foi aqui em Niterói, pô. Era só... Ela morava na Glória, era só atravessar a poça d'água, tava lá. O meu, que foi com essa segunda galera,
Foi marcado lá em Angra dos Reis, cara. Lá no Porto Belo aí. Só que eu tava duro, cara. Tinha R$1 no bolso. Só que, pô, imagina. Favelado, universitário e, pô, tendo que ir pra Angra dos Reis fazer um estágio, aquela grana, meu. Era tipo, quase que ganhar na Mega Sena. Eu precisava ter aquela grana, sacou? O universitário já é tudo duro, bicho. Na minha condição, então, Deus me livre. E aí eu, pô, falei, eu lembro que eu desci, encontrei com um amigo que me devia uma grana, né? O cara me viu, e ele me devia uma grana maneira. Aí ele me viu toda. Ele, pô, Léo, desculpa aí e tal. Eu falei, não, brother, o que tu tem no bolso? Ele tinha R$15 e um vale transporte, que ele veio visitar a mãe dele e ir embora. Eu falei, amigão, hoje tu vai dormir na tua mãe, preciso desses R$15 desse vale transporte. E eu lembro que eu voltei pra casa e falei com essa minha ex-namorada. Aí ela, ô, só pra onde? Eu falei, tô indo pra Angra dos Reis, lá pro Porto Belo. Quanto você arrumou? Eu falei, ó, tá aqui, ó, R$15 e vai transporte. Ela, mas, a van é R$15? E vai transporte no ônibus? E como é que você vai fazer pra voltar? Eu falei, não sei, pô. Falei pra tu que eu ia. Voltar é outro negócio. Eu lembro que ela falou assim, como você vai voltar de Angra dos Reis lá do Porto Belo, duro? Eu falei, olha só, eu vou para conquistar o objetivo, só me interessa a vitória. Ela falou, tu é maluco, tá bom que tu vai. Eu levantei no outro dia de manhã cedo, 5h30 da manhã, botei minha mochila nas costas, pão, banana, água, fui embora. Cheguei lá, participei da dinâmica e tal. Eu fazia educação física, né? E uma das matérias na faculdade era recreação e lazer. Eu fui para trabalhar como recreador do hotel. Eu falei, bem, acabou. Falei, botei a mochila nas costas, passei lá um dia incrível, que amanhã é quase a tarde inteira. 4h da tarde, finalizou lá a dinâmica, né? A entrevista. Eu vim embora. E saí, vim conversando com a galera, tinha uma galera aqui do Rio, a maioria era daqui. Aí o cara me perguntou, pô, irmão, tu vai pra onde? Eu falei, pô, tô indo pro Rio. Ele, caraca, tu vai de quê? Tu vai de um ônibus ou tu vai de carro? Eu falei, não, irmão, vou a pé. E aí o cara começou a rir, né? Aí a colega que tava com a gente lá riu também. Aí ele, não, cara, tô falando sério, pô, tu vai de ônibus ou tu vai de carro, cara? Tá de carro? Eu falei, não, irmão, vou a pé mesmo, pô, tô caído, eu vou andando. Aí ele, caraca, o cara é maluco, meu irmão. Aí ele, não, o que acontece? Eu tô de carro aí, se tu quiser um bonde, eu tô indo lá pro Rio. Eu falei, pô, quero nem saber pra onde tu tá indo, eu vou contigo. E aí o cara vinha muito próximo da CDD, que era, depois que eu entrei no carro, já andando muito e tal, ele falou, cara, esqueci de te dizer pra onde eu vou, eu tô indo lá pro Recreio. Eu falei, pô, amigo, do Recreio pra CDD eu vou andando de costas, pô, tô do lado de casa. E aí a gente veio num papo tão bacana que ele falou assim, não, eu vou te deixar na Alvorada. E eu falei, o cara gostou e veio me trocando a ideia, resumo da ópera. Ele me deixou na porta de casa. E aí quando eu conto essa história para essa ex-namorada minha, que foi muito bacana porque acabou que eu fui aprovado e voltei para esse hotel para trabalhar lá, ganhei essa grana que eu precisava. Essa minha ex-namorada não foi aprovada, ficou aqui no Rio e eu fui. Foi uma experiência muito importante para minha vida. Porque foi uma coisa que eu falei pra ela, falou, cara, tu é louco, por que você fez isso? E se você não tivesse conseguido? E se você... Ela veio com um monte de si que são naturais, né? Não era nada absurdo. E dentro de mim eu tinha uma referência, chamada Bezerra da Silva, que eu virei pra ela e falei assim, olha só, eu tenho um pai que com 14 anos de idade saiu lá de Pernambuco, analfabeto, não tinha R$1, veio parar no Rio de Janeiro e se tornou quem se tornou. Se eu não conseguisse chegar ali em Angra dos Reis e voltar, pô, não tinha que viver mesmo não, pô. Não merecia viver não. Se eu morresse, tava bem morrido. Bem morrido. Não era nem morto, não, era bem morrido. Porque é uma vacilação, irmão. Vacilação. Eu sou fruto de uma resistência. Eu só tô vivo aqui porque o cara que me colocou no mundo encarou isso tudo e venceu. E venceu com garra, com glória, e venceu com força.
Não foi a vitória do mimimi, não, foi a Vera. Ele não acreditou no si. O Bezerra da Silva não acreditou. Se desse certo, se desse errado. Ele foi vivendo, tomou porrada, sangrou, chorou, pensou em desistir, entrou no desespero, mas voltou pra luta, irmão. Então, eu tinha um nome a honrar, eu tinha uma história a honrar. Então, na verdade, o meu pai, ele, ao mesmo tempo que ele foi... Cara, é muito Fábio Júnior. É uma música que eu... Porra, eu assim... Eu evito escutar, cantar, que pra mim foi bem isso. Quando o Fábio Júnior fala: pai, você foi meu herói, meu bandido. E... Porque é essa a minha relação com a vivência do pai, do personagem, da referência, da verdade, do mito, cara, e do favelado, irmão. Então, assim, meu pai, na verdade, era a maior referência daquilo que eu queria ser, né? Meu pai era o rei da malandragem. Meu pai era porta-voz dos excluídos. E hoje eu vejo que Deus me permitiu viver tudo o que eu vivi para que eu tivesse propriedade para poder entender aquilo que meu pai representava e era. E qual música dele que pra você é mais marcante? Malandro é malandro, mané é mané. Canta um trechinho aí pra gente. Aí é demais. Pô, aí é demais. Aí eu deixo pro Léo. Eu deixo pro Léo. Malandro é malandro, mané, mané. Pode crer que é. Malandro é malandro, mané, mané. Diz aí. Pode crer que é. E antes de iniciar a primeira música, eu gostaria de fazer um símbolo de humildade. Porque de onde eu venho eu aprendi o seguinte: quem chega primeiro, e qualquer sambista, seja onde for, tem que respeitar aquele que fez história, aquele que criou grandes obras. Então, falar do Bezerra da Silva, falar do Nilo, jamais eu estaria aqui hoje tocando de cartola, porque aí seria indigesto, como diz eles. Como símbolo de humildade, a cartola fica ali. Depois a gente coloca ela quando assim for permitido, não é isso, rapaziada? É isso aí. Respeitando quem chegou primeiro. É isso. E o Bezerra da Silva cantou muito isso aqui, ó. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro. Dá voz pra mim, pai. Simbora, gente. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Eu vou apertar, mas não vou acender. E o cabeça de nego. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Simbora, berço. Se segura, malandro.